Para começar, tem muita notícia, muita informação e o ministro da Educação, Milton Ribeiro, deve se afastar do cargo. Vamos acionar nossa equipe de reportagem na capital federal. Quem está com a gente é a Luciana Verdolim. Vamos ver se ela já está ao vivo com a gente. Luciana, trata-se de uma medida preventiva ou deve valer até o final das investigações sobre aquele áudio que foi vazado quando essas investigações forem concluídas? Conta pra gente, bem-vinda. Oi, Daniel. Olha, oficialmente a justificativa é essa. O ministro Milton Ribeiro se afasta do cargo lá do Ministério da Educação, responde, aos questionamentos da Polícia Federal, se explica com relação às denúncias de um suposto pagamento aí de propina ao Ministério da Educação para liberação de verbas às prefeituras e também favorecimento a pastores evangélicos. O ministro nega as irregularidades. O presidente Jair Bolsonaro havia dito que considera aí que confia plenamente no ministro, mas as pressões estão vindo por todos os lados. Mesmo aqui dentro do governo existe aquele chamado fogo amigo, muitas pessoas estão defendendo a saída do ministro. Lá no Congresso Nacional, dentro da própria bancada evangélica, também há uma pressão muito grande para que o ministro Milton Ribeiro entregue o cargo. Marco Feliciano, por exemplo, publicou nas redes sociais o seguinte: caro ministro, por sua saúde emocional, por sua família que deve estar sofrendo, por nós evangélicos que estamos sendo triturados pela sociedade, pelo presidente Jair Bolsonaro que está sendo arrastado para essa história estranha, não retarde o seu licenciamento. Por isso, a expectativa é de uma definição entre hoje e amanhã. E qual que é a expectativa de substituição para Milton Ribeiro? Um cargo técnico, uma pessoa que já está acompanhando todas as ações lá do Ministério da Educação, o secretário executivo Victor Godoy. O presidente Jair Bolsonaro já estaria concordando com esse afastamento. Na prática, vai ser uma exoneração, porque juridicamente não há possibilidade do ministro sair, pedir uma licença para se explicar, depois voltar. Então, o que vai acontecer? Uma exoneração do ministro, ele se explica e depois essa questão do retorno ou não aqui ao governo vai ter que ser negociada lá mais para frente com o presidente Bolsonaro, que já reclamou que desde o início aí dessas polêmicas envolvendo o ministro, tinha muita gente buzinando na cabeça dele, pedindo a cabeça do ministro. Como o Centrão tem intenção aí de ocupar essa vaga aqui no Ministério, na esplanada dos ministérios, tem vários outros cargos de ministros que também deixarão o governo, o presidente Jair Bolsonaro está querendo fazer a opção por essas medidas mais caseiras, colocar sempre o secretário executivo para substituir. Hoje o ministro Milton Ribeiro evitou falar sobre essa questão envolvendo aí a possível saída dele do ministério, mas prestou esclarecimentos com relação a uma outra denúncia de que o MEC teria financiado bíblias com imagens do ministro e teria distribuído. Ele disse o seguinte, ele usou as redes sociais para fazer essas explicações. Ele autorizou sim a distribuição dessas bíblias com a imagem dele e de pastores, mas foi apenas num evento evangélico. A autorização foi apenas para esse evento, mas as Bíblias continuaram a sendo distribuídas. Aí ele disse que pediu a CGU, a Controladoria Geral da República, em outubro do ano passado, no dia 26 de outubro do ano passado, para que essas denúncias sejam investigadas. Situação bastante tensa aqui em Brasília. A expectativa é, inclusive, de que o ministro Milton Ribeiro se encontre hoje com o presidente Jair Bolsonaro. Ontem os dois conversaram lá no Palácio da Alvorada. Perfeito, Verdolim. Só para deixar claro, então a licença não é um instrumento legal, ou pelo menos muito utilizado, então ele precisaria ser exonerado até o final das investigações. Se nada fosse comprovado, aí ele poderia voltar ao cargo de ministro. Inclusive, naquelas reuniões internas que nós fazemos, você chegou a apontar que essa é uma prática muito comum, inclusive quando o ministro é parlamentar e precisa participar de alguma votação muito importante, Por exemplo, no governo de Michel Temer, vários ministros fizeram isso, Mesmo agora no governo do presidente Jair Bolsonaro, vários ministros saíram. O ministro Onyx Lorenzoni, vira e mexe, saía do trabalho para votar no Congresso Nacional. O que ele tem que fazer? Ele tem que pedir, ele é exonerado do cargo, logo depois ele é readmitido, ele é renomeado. Por quê? Porque desde a época lá do governo do ex-presidente Michel Temer, quando teve a saída do ex-ministro do Planejamento, Romero Jucá, ele anunciou que estava se licenciando, também foi alvo de denúncias, ele anunciou
afirmou que estaria se licenciando para prestar os esclarecimentos necessários. Mas o problema é que a área jurídica lá do Senado Federal avaliou na época que não existia esse instrumento jurídico que possibilitaria a saída, o licenciamento de ministro. Então, normalmente, o que acontece? Ele é exonerado a pedido. Isso a gente vê muito também quando o governo federal não quer aí queimar na prática a figura de algum ministro, de algum assessor. No Diário Oficial sai o seguinte, que foi exonerado a pedido. Não há expectativa, não há sinalização de que será exatamente isso que vai acontecer, mas nas vezes anteriores em que houve esse tipo de questionamento, foi necessário a exoneração do ministro. E se tudo der certo, se ele conseguisse explicar, se a situação melhorar, aí ele seria readmitido, mas isso também vai ser uma negociação mais para frente. O Palácio do Planalto evita maiores comentários, afirma que essa decisão de entregar o cargo está sendo pessoal lá do ministro Milton Ribeiro.